Eric, cara, primeiro, quem és tu, cara? Fala aí. Acho que essa é uma pergunta importante, Aham, né? é. Eu sou advogado, né? Antes de qualquer coisa, sou advogado. Fiz mestrado em Direitos Humanos pela USP também. Mas meu envolvimento com essa história, na verdade, vem pelo fato de eu ser, como vocês e como muitos outros que têm comparecido aqui, membro da comunidade gamer, né? Eu jogo pra caramba, participo, tive podcast, já tive canal no YouTube. Hoje não tenho canal no YouTube, ainda tenho podcast. Mas meu envolvimento foi baseado, na verdade, nisso, né? Como pessoa que acompanha os assuntos, como pessoa que lida com esse tipo de assunto todos os dias nas minhas redes sociais. Estou sempre acompanhando, participando, jogando, assistindo. E dessa maneira tive contato com toda essa mobilização, né? Que envolveu aí a derrubada do canal do Mil Grau na Twitch, no YouTube, né? E, enfim, em todos os espaços, na verdade, né? O teu sentimento quanto ao Xbox Mil Grau, ainda que antes de toda essa polêmica aí, já você tinha algum sentimento? Você conhecia os caras, já tinha ouvido falar a reputação deles, algo nesse sentido? Cara, eu já conhecia, né, de algumas polêmicas anteriores, desde antes, por exemplo, daquele evento em que eles pediram o currículo gamer, né, a carteirinha gamer da Bruna Penilhas, né, que foi uma situação também bem complicada. Já tinha ouvido outras situações em que eles teriam falado coisas muito absurdas, né, mas eu não conhecia a esse ponto, eu não sabia o quão profundo chegava, né. De fato, as coisas começaram a vir mais à tona agora porque teve essa situação, mas eu sabia que eles eram assim, muito mal vistos. Eu tinha uma sensação de não quero me meter com esse povo, porque é uma galera que, né, fala merda e tem uma péssima reputação. Exatamente. Então, isso daí é inquestionável. Inclusive, a gente já disse isso pra eles, que o sentimento geral que eu tinha, inclusive eu disse pra eles aqui que eu vetei, não queria conversar com eles aqui por bastante tempo, tá ligado? Por causa dessa reputação, disso aí tudo. E, cara, esse lance da Bruna Penilhas aí especificamente, se a gente puder falar sobre isso, eu sei esse lance do currículo gamer aí. Eu sei também que não, parece que o que eles fizeram aqui, na verdade, o que o Tiff e o Capim falaram aqui é que eles não mobilizaram ninguém pra atacar ninguém ever, tá ligado? Se aconteceu, foi algo espontâneo dos apoiadores que o seguem, né? A respeito disso, assim, sobre o caso da Bruna Penilhas, eu não sei muitos detalhes, né? Eu não conheço a Bruna pessoalmente, né? Não conversava com ela na época que isso aconteceu. Eu fiquei sabendo tudo realmente pelas redes sociais mesmo. Mas o fato é que, assim, tanto nessa circunstância quanto em outras, a gente vê que, ainda que não tenha um movimento no sentido de eles chegarem e falarem para a comunidade, né? Olha, vão lá e ataquem a Bruna Penilhas. Vão lá e falem mal dela, ou falem mal do fulano, ou falem mal do ciclano, ou corram atrás dos patrocinadores do fulano. É lógico que não existe esse movimento, até porque se fizessem isso também seriam, né, muito burros, né? de dispor de uma maneira tão clara uma articulação desse tipo. Mas é lógico que eles têm responsabilidade nisso, né? Enfim, a gente vai falar um pouco sobre isso mais pra frente, mas como influenciadores, como pessoas que têm uma legião de pessoas que o seguem, né, e que são muito fiéis, eles sabem disso, eles mesmos ressaltam aqui o quanto a comunidade deles é fiel. É óbvio que quando eles apontam para alguém e de maneira, né, de certa forma atacar a pessoa, né, ou dizer, O tom é foda, né? Obviamente, as pessoas que o seguem vão atrás dessa pessoa. É uma coisa semelhante ao que a gente vê no fenômeno em escala menor, mas é o que a gente vê na política hoje, né? As pessoas apontam para pessoas, falam, esse fulano aqui é um bosta, ou esse fulano aqui falou merda. E daí vai uma legião de outras pessoas atacá-las. Lógico, ninguém vai falar para as pessoas irem atacar, mas quem atacou tá fazendo por causa daquela pessoa, então tem uma responsabilidade, né? Eu entendo, concordo com você. Eu acho que para nós que estamos aqui na internet trabalhando, vivendo dessa parada aqui, o público que a gente constrói, ele é baseado em vários fatores e a gente tem, de fato, responsabilidade sobre eles. Sim. Falando especificamente de mim, eu cometi um erro, na minha opinião, isso é um erro, esses dias aí, porque por conta da polêmica toda de convidar os caras para conversar aqui, teve um cara no Twitter aí que chamou a gente de lixo, não sei o que, o caralho, e eu peguei esse tweet, retuitei, e aí
eu fiz um comentáriozinho, aí a galera foi lá encher o saco do cara. Eu aprendi que eu não posso fazer isso. E eu já pedi, essa é a terceira vez que eu tô falando dessa parada, que eu não vou mais fazer isso. E não é pra ninguém encher o saco de ninguém em meu nome. Porque, assim, pelo menos eu tenho 35 anos, tá ligado? Eu gosto de conversar. Se eu tiver alguma coisa contigo, eu quero falar eu e você. Não preciso de uma legião pra ficar me dando suporte, tá ligado? Foda-se. Sai daqui, eu não quero... Tô fora. Eu não quero ser o líder dessa gangue. Sim, tá ligado? exatamente. Não quero estimular um mob mentality, né? Porque é isso. O ser humano ele tem um problema. Quando você coloca muito ser humano junto, existe uma difusão de responsabilidade que acontece na cabeça do indivíduo. Porque ele acha que a responsabilidade está agregada ao grupo e não a ele. Ele se sente protegido. É um pensamento de manada. Sim. Que ele é muito primordial do ser humano. Foi como a gente sobreviveu, né, todo esse tempo. Só que quando ele é extrapolado no mundo moderno, na internet... Na internet é muito amplificada essa porra, é muito rápido. Sim. E qualquer um... E aí, caralho, é um troço que sai, que fica gigante. E destrói reputações. Sim, né? E é de fato assim, a gente tem esse fenômeno, fenômeno geral. Esse fenômeno de influenciadores ou de pessoas, né, com alguma relevância ou com muitos seguidores, de às vezes responderem uma crítica ou responderem um ataque dessa maneira, retweetando ou expondo. Isso é uma coisa que não está restrita a esse grupo, aquele grupo. É uma coisa que acontece até com as pessoas mais bem intencionadas, mais, digamos assim, com a melhor das reputações da internet. Às vezes acontece, porque muitas vezes falta a consciência desse poder. Né? E acho que isso é importante, você está falando isso, vocês assumirem essa responsabilidade de não incentivarem esse tipo de coisa. Agora, é uma postura diametralmente oposta você falar o seguinte: eu sei que eu tenho essa comunidade, eu sei que eles fazem isso, e se eles estão fazendo isso, o problema é deles, né? Mas eu acho que nem é isso que eu sinto que eles fizeram. Eu acho que eles viram que tinha comunidade, viram que isso acontece e eles ferramentaram isso para benefício próprio. Na minha opinião, eu acho que eles fizeram isso. Sim, eu também acho. É uma espécie de ferramenta. É aquela coisa, eu não preciso pedir quando eles já fazem automaticamente. E outra, eu posso fazer com que eles façam automaticamente direcionando a mentalidade do meu grupo. Sim. Isso você faz através de como você se comporta. Por isso que eu, no conversa de ontem, eu dei uma bronca no Capim. Você, começa a xingar a mina de quer que ela seja estuprada pelo pai, eu não sei quanta cadela, não sei o quê. Olha o sentimento que tu tá passando pro teu público. É um sentimento de ódio, um sentimento de... Esse é o sentimento. E aí você expõe o seu público a esse sentimento. Você acha que ele não vai contaminar o seu público? Sim. E quando você contamina o seu público, é um sentimento de ódio, é um sentimento de antagonização. Você vai ficar surpreso quando você tem um antagonista dentro das redes sociais. Eles vão se comportar da mesma forma como você se comportou quando você estava na posição enfrentando um antagonista. Eles vão copiar exatamente o seu comportamento. E se seu comportamento é tóxico, agressivo, odioso, o seu público tende a ser tóxico, agressivo e odioso também. Sim. E quanto mais vulnerável também é o público, né? Porque, assim, a gente sabe, né? Por mais que, se você olha nas estatísticas, 97% da audiência deles, como eles disseram, são maiores de idade, né? Só vou pedir pra você pegar o microfone e virar um pouquinho mais pra boca. Você aqui. pode trazer ele pra você, ó. Isso. Perfeito. Beleza? Enfim, quando você traz quando você fala de um público, principalmente no YouTube, né, na Twitch, você sabe que 97% é maior de idade, mas isso não é bem verdade, né? Porque você autodeclara a sua idade, né? Quando você vai fazer o seu cadastro nas redes sociais de maneira em geral, né? Uhum. Então, a gente vê, pelo menos do que a gente vê no comportamento, quando a gente para olhar as pessoas que se manifestam por essa comunidade, são pessoas que são, muitas vezes, menores de idade, ou muito próximos disso, né? O que, tem todo jeito de ser menor de idade por conta da ou que se comporta, né? Como? Além do que, muitos menores de idade, a maioria, talvez, eles usam as contas dos pais para assistir os conteúdos. Com certeza. Então você vai falar, o cara tem 32 anos. Não, é o filho do cara assistindo a conta do pai, que tem 32 anos. Sim. E outra, mano, adulto de verdade não se preocupa com console wars, mano. Tá ligado? Olha, eu acho que tem controvérsias. Não é farpa se for true. Mas... Não, é sério, mano. Tipo, você pode gostar do PlayStation, achar que é foda, ou o Xbox, e, defender. Como jornalista, você fala, o Xbox é melhor por causa disso, e eu acho o serviço melhor e tal. Isso não é console wars.
tá ligado? Sim. Isso é você ser um jornalista, você tá observando fatos da vida, chegando na conclusão mais lógica e objetiva que você pode, e passando pro público. É um trabalho fenomenal que as pessoas devem fazer no mercado de jogos. Mas uma coisa é você fomentar uma guerrinha infantil de que sonista versus caixistas. Isso é guerra de jogos, isso é infantil, não é coisa de adulto. Mas ficar nessa daí, meu ponto de vista, tá tudo bem. Se ficasse nessa daí e como eu disse antes, o tom fosse diferente, tá ligado? Vamos parar, cara, tu pegou mal, mandou mal no tom. E aí você construiu uma galera que é pica, tá ligado? E assim, eu não quero eximir ninguém de responsabilidade, por exemplo, de dizer que ele não tô ligado que a minha comunidade é assim, ou eu não mandei. Isso aí é uma... Realmente tá falando um troço que, porra, foda-se isso daí. Isso aí nem não é o ponto, tá ligado? É isso. Então, mas aí eu vi lá que tu tem um tweet fixado dizendo que se alguém teve algum problema, se alguém tiver algum problema judicial com eles, podem te procurar e tal. E você é o cara que, pelo que você me disse, é o cara que... Protocolou. É protocolar a palavra certa? Sim. Na verdade, explicando um pouco mais sobre isso, né? Quando aconteceu toda aquela polêmica, né, principalmente no Twitter, houve essa mobilização da comunidade deles, né, no sentido de passar a atacar quem estava participando da mobilização contra o canal. Né? Isso aconteceu de uma maneira muito aberta. Você tinha perfis que seguiam, ou que tinham nomes que faziam alusão ao Mil Grau e que estavam incitando outras pessoas com prints, com mensagens, falar, olha, vai atacar esse fulano, fala para isso, fala para outro, mensagens copiadas, assim, não era exatamente robôs, né? Mas eram pessoas agindo de uma maneira que elas estavam se comunicando. Elas estão padronizadas ali. Padronizadas, voltadas para certas pessoas, né? Que estavam envolvidas com essa mobilização. Foram muitas pessoas que acabaram se expondo nesse momento, né? Que rolou essa mobilização. Eu fui uma delas, o Ricardo, do Nautilus foi um deles, né? Inclusive, uma das pessoas que capitaneou essa mobilização, ainda que não de maneira... como que eu vou dizer? Não de maneira coordenada. Ele não chegou e falou para todo mundo, olha, vamos atacar agora o canal Mil Grau, né? Não foi isso. Mas acontece que o exemplo dele de liderança, nesse momento, na hora de se colocar dessa maneira, acabou mobilizando mais pessoas, né? Houve depois um contato entre as pessoas que estavam articulando toda essa pressão nas redes sociais, mas nesse momento inicial não. E o que aconteceu foi que algumas pessoas que tiveram mais visibilidade passaram a ser alvo dessas pessoas. E começou-se a falar, né, inclusive por parte deles, né, do Capim e do Tiff, de que eles processariam quem os estava acusando, né? No sentido assim, você está me usando de racista, eu vou te processar. E nesse momento foi um momento que eu fiquei muito indignado, né? Porque eu falei assim, olha, não tem cabimento isso. A pessoa faz uma coisa, toma uma atitude completamente racista, tem falas racistas, criminosas, né? Como a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. E depois quer processar quem os acusou disso, né? Uma coisa que para mim não tem nenhum cabimento. E é uma coisa complicada porque as pessoas têm recursos, né? E tem pessoas que não têm. Pessoas que vão ser eventualmente alvo de um processo e não vão ter defesa, não vão ter meios de se defender de um ataque completamente injusto. Então, foi nesse momento que eu me disponibilizei e falei, olha, quem for eventualmente processado pelo Mil Grau, pelo Tiff ou por qualquer outra pessoa por estar acusando eles como de racista ou por ter sofrido alguma perseguição, que me procure, porque isso para mim, eu vejo como um dever meu, como uma pessoa que participou dessa mobilização, como uma pessoa que faz parte dessa comunidade, como uma pessoa que tem o conhecimento jurídico, né, para poder fazer esse auxílio, e eu me postei dessa maneira como uma maneira de utilizar todos esses meus privilégios, né, enfim, de estar podendo fazer isso e em benefício dessas pessoas que participaram dessa mobilização, né? Essa ação, eu não sei dizer, eu não sei os termos, tá? Você vai me fica perdoar. tranquilo. Que você protocolou, teve envolvimento também dessas personalidades da internet? Ou foi algo só que partiu de você? Não, foi algo que partiu de mim. Bom, eu como eu disse, né, eu me formei em Direito, fiz mestrado em Direitos Humanos e eu tive uma atuação por um tempo, eu trabalhei no Ministério Público. E desde antes já eu sempre tive uma postura assim, muito de, quando vejo alguma coisa muito absurda, né, muito errada, de levar essa denúncia para os órgãos competentes, né, porque a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também, sobre cultura do cancelamento, sobre como a gente aborda esses problemas, mas, a meu ver, o caminho que vai realmente levar a uma responsabilização é o caminho jurídico, né. Então,
por já ter essa familiaridade com como é feita uma denúncia, como se processa uma denúncia, como isso vai adiante, o que precisa ter numa denúncia para que ela seja considerada pelos órgãos de investigação e para que realmente haja uma responsabilização, eu tomei essa iniciativa, né? Eu me vali de materiais que estavam disponíveis na internet, que alguns foram disponibilizados pelas pessoas que estavam envolvidas na mobilização, mas quem redigiu, quem fez tudo, quem apresentou essas denúncias fui eu. Entendi. São denúncias que eu apresentei perante o Ministério Público, né? Que é o órgão responsável por fazer a investigação junto à polícia. E assim, essas denúncias, no seguinte, eu não estou movendo nenhuma ação, na verdade. Eu não posso processar ninguém criminalmente se eu não sou diretamente ofendido, Entendi. né? Tem crimes específicos em que você pode processar, por exemplo, calúnia, difamação, injúria, esses crimes, você pode ir lá e processar a pessoa diretamente. Agora, crimes, por exemplo, de racismo, de discurso de ódio, depende do Ministério Público. Então, o que eu posso fazer como cidadão, e que, na verdade, qualquer um pode, nem precisa ser advogado para fazer, né? Lógico que facilita, porque você já conhece. Já sabe os trâmites. Já sabe os trâmites, a terminologia, então facilita, mas o que qualquer um pode fazer é representar para o Ministério Público e falar, olha, fulanos fizeram isso daqui, aqui estão as provas A, B, C, D e E, essas condutas se enquadram nos artigos X, Y, Z.